uma das ovelhas do seu pai, Davi brigou contra o leão e matou o leão no braço e salvou a ovelha que estava na boca do leão. A Bíblia diz que Davi foi separado por Deus aos 17 anos como rei de Israel. É Davi que foi desafiado a enfrentar Golias quando ele chegou no ajuntamento para levar comida para os seus irmãos que estavam na frente do combate. Quando ele escutou que Golias afrontava Israel durante 40 dias e 40 noites, pedia um homem para que lutasse com ele. Se esse homem vencesse, os filisteus seriam escravos dessa nação, ou se os filisteus vencessem, a nação de Israel seria escrava deles. Davi enfrentou Golias, o filisteu, e venceu a batalha. Os tempos se passaram e a Bíblia diz que Davi, fugindo de Saul, ele vai para Gat. E em Gat ele está perto do homem que era um rei filisteu, que estava lá e ouviu a história de Davi a respeito de que Davi havia matado Golias. Só que Davi, quando percebe que ele estava no meio dos inimigos e o inimigo sabia que ele havia matado o rei deles, a Bíblia diz que Davi se fingiu de louco. Davi começou a se babar, literalmente, e começou a falar coisa com coisa que ninguém entendia. E alguém disse: olha, esse é Davi que matou Golias. E o rei Abimeleque olhou para ele e disse: esse matou Golias? Como é que pode? Não é possível. Só que é aí nessa ocasião que Davi escreve salmo. Amado, às vezes se fazer de louco salva a tua vida. Às vezes a gente precisa fingir que não ouviu, fingir que não leu aquele comentário, fingir que não ouviu aquela afronta, porque se você se dá que resolve tudo, você vai morrer cedo. Davi estava no meio dos inimigos e quando foi identificado como aquele que matou o rei filisteu, ele começou a se cuspir na barba, a se babar e a rir à toa. E o rei olhou para ele: esse é um louco, como é que ele vai matar Golias? E afinal de contas, Davi nos revela que quando isso estava a acontecer, ele estava em espírito de oração a Deus, para que Deus lhe livrasse e não fosse morto. Aí no versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, a minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Nessa situação que ele vive, ele escreve esse salmo, ele diz: o louvor do Senhor estará continuamente sobre a minha boca. No versículo 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre Davi dizendo: eu, Davi, clamei, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. E aí ele diz: um anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Davi está dizendo: naquele momento que eu estava com medo de Gad, naquele momento que eu estava a me refugiar numa nação inimiga, eu clamei ao Senhor e Deus ouviu a oração desse pobre aqui. Por enquanto eu me fingia de louco, eu orava para que Deus me respondesse. E no verso 8 ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem que nele confia. Eu fiquei lendo esse salmo, conversei com algumas pessoas esses dias, e eu fiquei a meditar nesse salmo, e o verso 8 chamou a minha atenção. Muitas vezes lemos esse texto sem nos atermos aos preciosos detalhes que eles nos apresentam. Amado, a Bíblia é um livro das experiências benditas com Deus e de Deus. Quando você lê a Bíblia, nesse livro não tem nada mais do que pessoas que viveram experiências com Deus. Hoje é um grupo aí que defende que os milagres cessaram. Se nós não crermos mais em milagres, vamos ter que arrancar todas as páginas do Antigo Testamento que falam sobre milagres. Se nós não cremos mais sobre milagres, vamos ter que arrancar
todas as páginas do Novo Testamento que falam sobre milagre. Irmãos, então olhamos para a Bíblia Sagrada, é o livro das experiências com Deus. E a principal porta das experiências com Deus é a oração. Você nunca vai experimentar nenhuma experiência gloriosa e poderosa com Deus se você não ora. Em Atos capítulo 4, no versículo 31, a Bíblia diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Fica claro para nós que o lugar se moveu quando eles oraram. As coisas se movem quando nós oramos. As coisas acontecem quando nós começamos a orar. Então a principal porta para as experiências com Deus é a oração. E o tema da minha mensagem está aqui no versículo de número 8, onde o salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. O tema da minha mensagem nessa manhã é: provai e vede que o Senhor é bom. Amado, o salmista aqui nesse texto fala sobre experiências. O que ele está a contar para nós não é algo que ele leu, não é algo que lhe contaram, é algo que ele provou, é algo que ele experimentou. Hoje a igreja está lotada de pessoas que ouviram falar de Deus, mas nunca experimentaram Deus. Hoje a igreja está lotada de pessoas que leem sobre Deus, mas não têm experiências com Deus. E Davi nos chama, nos desafia para uma vida de experiências com Deus. Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Amado, as nossas experiências com Deus, elas marcam a nossa história. Precisamos falar do Deus que conhecemos e não simplesmente do Deus que nós ouvimos, porque muitas vezes nos falam de um Deus que nós ouvimos, mas é um Deus muito distante da nossa vida, é um Deus distante da nossa saúde, é um Deus distante das nossas emoções. Amado, as experiências com Deus, elas fortalecem a nossa fé. Você não vai conseguir convencer um crente de que Deus não existe e um crente que já experimentou Deus. Quem já viveu Deus na sua vida, aconteça o que acontecer, não haverá palavras para dizer: olha, o teu Deus não existe. Mentira. Eles precisam de um prego para se manter de pé na parede. Mas o Deus que nós falamos, Ele tem boca e fala, Ele tem mãos e age, Ele tem pés e anda. Amém? Ele tem olhos e vê. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão encravados, nem os seus olhos tapados, para que Ele não possa nos livrar das nossas aflições. Se alguém está vivo, diz amém. Amém? Amado, as experiências com Deus, elas fazem o nosso caráter. Amado, existe um número muito grande de pessoas que experimentaram milagres, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. O que dizer de Noé? Noé que viveu um milagre extraordinário. Se nós rasgar o milagre de Noé na história, vamos rasgar também as comparações que Jesus fez a respeito de Noé. O que dizer de Abraão que experimentou um milagre? O que dizer de Isaac, Jacó, Abraão que se tornou pai aos 100 anos. Abraão que se tornou pai já na velhice, sua mulher aos 90 anos engravida pela primeira vez, experiência com Deus. O que dizer de Abraão que viu Deus fazer sobre a sua vida? Poderíamos contar exemplos de fé no Antigo Testamento, exemplos de pessoas que viram milagre. Poderíamos falar de Ana, que Deus abriu a sua madre, lhe dando vários filhos. Poderíamos falar de outras mulheres que experimentaram livramento. O Novo Testamento é repleto das pessoas que viveram milagres da parte de Deus. Amados, podemos jejuar todos juntos, podemos orar todos juntos, podemos congregar na mesma igreja todos juntos, podemos vir para a oração todos juntos, mas experiência com Deus é particular, experiência com Deus é individual.
espiritual. Por isso tem coisas, se eu contar no púlpito, vocês não vão me entender. Se eu te dizer as coisas que Deus me fala, as coisas que eu sinto lá no escritório, quando eu oro, você não vai me entender. Por isso nem tudo se fala, nem tudo é para falar, porque as pessoas vão te chamar de louco, vão te chamar de quadrado, porque as experiências com Deus não se explica, se vive, não se escreve, se vive. Alguém está comigo, diz amém? O pastor Hernandes Dias Lopes disse: quando se escreve muito sobre avivamento, ou é porque não tem avivamento, ou o avivamento já foi. Porque quando existe avivamento, as pessoas não escrevem, as pessoas vivem. Quando você começa a ver bué de livros sobre avivamento, ou é porque já aconteceu, ou é porque não está para acontecer. Mas quando as pessoas vivem avivamento, não dá tempo, Cândido, de escrever. Não dá tempo de parar. Então, amado, experiências com Deus são pessoas. Eu queria explicar para você, mas você não vai entender. Por isso eu trouxe esses 2 copos aqui. Créditos ao Adilson. Eu tenho 2 copos aqui. Um tem sal, outro tem açúcar. Qual é o que tem sal, qual é o que tem açúcar? Como é que vocês sabem? Hã? Como é que você sabe? Hã? Se eu te dizer que o açúcar é esse? Não, como é que você tem certeza? Tudo isso é especulação, faz você errar. Quantas pessoas escolheram assim porque viram? Ah, o sal é mais branco. O diabo veio como anjo, naquele dia o diabo veio mais branco. E você escolheu porque você viu. Por isso Davi disse: olha, não escolham pelas características externas que vocês conhecem. Sabe o que é que Davi disse? Provai e vede. A melhor maneira de distinguir o sal do açúcar não é dizer é mais branco, é mais escuro, é mais castanho. É provar. É provar. Por isso Davi disse: provai e vede. E todos que provaram Deus continuaram provando até hoje. Existem pessoas que estão a me ouvir aqui, estão há 30 anos a provar Deus. Existem uns que disseram: eu só vou entrar aí só para provar. E até hoje estão a provar, provar e provar. Provou no casamento e casou. Provou em ter filhos e engravidou. Provou em conseguir um emprego, conseguiu. Provou se conseguiria casa própria, conseguiu. Provou se Deus libertaria o esposo, libertou. Então, amado, para você conhecer as coisas, para de avaliar segundo aquilo que te parece. Passa a avaliar segundo aquilo que você experimentou, aquilo que você viveu. Hoje estamos cheios de pessoas na igreja que pensou igual a maioria aqui. Pelo que parece, pastor, o sal é o branco. Com certeza hoje vocês acertaram, mas muitas vezes erramos porque nós vemos a aparência. E a Bíblia diz: Deus não vê aparência, Deus vê coração. E para você ver, conhecer o coração de alguém, você precisa o quê? Provar, se relacionar. Quantas pessoas passam aí na igreja e falam mal de nós? É mais uma empresa que abriu, é mais um pastor que vai roubar o dinheiro do povo, porque ele não nos conhece. E quem não nos conhece sempre vai chegar a uma conclusão precipitada ao nosso respeito. E Davi está dizendo assim: eu não tenho como vos explicar que o açúcar é mais doce do que o sal, porque algumas pessoas na vida estão a escolher sal e não açúcar. Algumas pessoas na vida estão a escolher as amarguras e não as doçuras. Então, como é que eu explico que o açúcar é melhor que o sal? Como é que eu explico que as coisas de Deus são melhor do que as coisas do diabo?
Eu já tentei explicar Deus. E antes de eu vir para cá, eu estava ouvindo louvor. Ninguém explica Deus. E o cantor dizia: ou você duvida, ou você acredita, mas ninguém explica Deus. Não me explica sobre esse Deus. Eu não consigo te explicar. A resposta é no versículo 8. Provai você mesmo e vê você mesmo que o Senhor é bom. Bem-aventurado é o homem, feliz é a mulher que nele confia. Amado, confiar nos políticos, você vai se decepcionar. Confiar no médico, vai se decepcionar. Confiar no quimbanda, vai se decepcionar. Confiar naquele teu marido ímpio, vai se decepcionar. Provai e vede que o Senhor é bom. Confiança está voltada em homens. Por isso nós nos decepcionamos com o pastor e abandonamos Deus. E eu imagino às vezes Deus lá no céu olhar para nós e dizer assim: ué, quem te decepciona é o Lufungula? E você está me abandonando? Eu? O que eu tenho a ver com o Lufungula? Porque quem te decepcionou sou eu. E vocês agem como se Deus é que te decepcionou. Eu não quero vir mais para a igreja. Meu irmão, quem provou Deus? Não aconteça o que o irmão da direita ou da esquerda lhe faça, mas ele permanece fiel, porque ele disse: eu não me contaram, eu provei. E eu sei que o açúcar é esse. Como é que você sabe? Eu não vi característica. Eu botei no meu chá, e eu quando provei o chá, está doce. Ah não, mas você, como é que você tem certeza que Deus existe? Meu irmão, olha uma pessoa feia como eu. Olha os filhos que ele me deu, lindo parecendo um anjo. Olha o marido que eu tenho. Olha a esposa que eu tenho parecendo uma Miss. Você ainda acha que quimbanda faz isso? É Deus que faz isso na minha vida. Amados, as mesmas razões, Cândidos, que fazem muitas pessoas não crerem em Deus, são as mesmas razões que nos fazem crer em Deus. O ateu diz assim: eu não creio em Deus porque nunca ninguém viu Deus. E o crente diz: eu creio em Deus porque nunca lhe vi. O ateu diz: eu não creio em Deus porque ele nunca disse nada. O crente disse assim: eu creio em Deus porque o que está escrito é a palavra dele. E não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai na boca de Deus. Amém? Eu não creio em Deus. Como é que um Deus que dizem ser bom, deixa crianças morrerem de fome, deixa os homicidas matarem pessoas? Aí o crente diz assim: se isso te faz não crer nele, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, todos nós desde a infância fomos treinados a conhecer as coisas através do sabor, provar. Tem um episódio que eu devia ter uns 12, 11 anos, nos anos 90. Aí nós fomos assistir aquela época que nós assistíamos televisão na casa dos outros. E esses dias Deus nos abençoou uma Smart TV. Eu estou assistindo mesmo lá na Smart TV assim. Já me humilharam muito na casa alheia. Aquilo é te mandar ir tomar banho. Tia, já banhei, vai banhar mais. Aquilo você vai tomar banho, né? Quando vem não é sentar no cadeirão, senta aqui no chão. E nós estávamos na casa de uma nossa vizinha vendo televisão, um monte de crianças sentado. E era noite, 18 horas, a luz estava muito fraca. Era uma televisão preta e branca. E naquela casa estavam a jantar. E serviram todo mundo. Quando me serviram, eu estava bem atento na televisão e me deram um prato. Eu percebi uma coisa branca, parecia fumo simples. Eu falei, olhei para o prato, eu falei: não vou comer isso. Eu falei: não, tia, obrigado, não quero.
Já comi, porque eu pensei que era muito simples. Aí continuei a assistir e comecei a sentir cheiro de leite. Afinal era arroz doce. Irmão, eu sou um apaixonado por arroz doce até hoje. Desde o Deus da minha infância. Até hoje a minha esposa faz o melhor arroz doce que eu já comi aí. Aí eu percebi que é arroz doce, comecei a chorar. Eu tinha 12 ou 11 anos já. Aí o dono da casa olhou assim e disse: "Ei, tá chorando o quê? O fulano me bateu." Não me bateram. Quem me bateu tá aqui. É o meu amigo, o irmão do Cabral, o pretinho. Aí fala: "Bateste porque o outro." Lhe entrega o teu prato, vai embora, sai fora. Ele ia sair naquela casa onde nós estávamos. Para sair de lá e ir para minha casa, eu tinha que passar na porta da casa dele. Ele disse assim: "Já vai sair? Vais ver." Eu não vou passar daí. É a emoção do arroz. Eu comendo arroz doce. Agora o filme acabou. Irmãos, naquele dia eu perdi a coisa que eu mais amava, porque eu não quis provar. Porque eu avaliei, olhei, eu falei: "Não, eu não quero isso." Eu não quis experimentar primeiro. Eu avaliei e eu disse: "Eu não quero isso." E essa experiência me marcou muito, porque nós perdemos muitas coisas assim. Moças dando não para o homem do destino delas. Homens negando mulheres que Deus preparou para melhorar o destino deles, porque ele simplesmente olhou para ela agora e não viu nada hoje. Amado, as coisas do futuro você não vai ver com muita exatidão hoje. Amado, não olha só pessoas, veja futuro. Olha para o irmão que está ao seu lado, fala: "Se tem um smartphone aí, um iPhone." Não, fala: "Se tem aí um iPhone, por favor, tira já uma foto comigo." E olha aí, se for Android, é bom nascer de novo, tá bom? Brincadeira, brincadeira, mas os anjos no céu usam iPhone. Isso é brincadeira do pastor, tá bom? Não levam a sério isso. E fala: "Meu irmão, tira uma foto comigo agora." Porque o que Deus está fazendo comigo, o que Deus começou a fazer, as coisas que eu já estou a começar a provar, amanhã você vai dizer que me conhece, as pessoas não vão acreditar. Então fala: "Tira a foto agora, porque você está a ver presente, e aqui dentro tem futuro, porque eu estou provando as coisas de Deus em nome de Jesus." Ei, meu irmão, eu estou a ver você lá longe, lá em cima, ainda que te desprezaram hoje, mas Deus está fazendo coisas grandes sobre a tua vida. E amanhã alguém vai dizer: "Quem te viu e quem te vê." Alguém está comigo? Diz amém. Quem não aceitou nos provar no passado vai ter dificuldade para nos ter hoje. Não é o diabo, não é porque quem nos rejeitou ontem, é porque ele só nos viu numa versão. Deus está a atualizar a tua versão. Amado, eu tenho orado assim, às vezes as minhas orações são muito loucas. Eu falo: "Oh Deus, se o iPhone começou com a versão número 1, já está no 14, por que eu crente só estou na versão 1? Amado, tem coisa que o iPhone 1, aplicativos que o iPhone 1 não recebe. Para ele receber tem que mudar de iPhone. Porque tem aplicativos que só foram criados para o iPhone 12, 13, 14. Então, amado, tem coisas também da parte de Deus que só vão acontecer na nossa vida quando você melhorar essa tua versão. Amém? Porque tem crente natural demais.
Deus quer trazer o sobrenatural, mas a versão dele rejeita o sobrenatural. A versão dele diz: não, Deus já não pode mais abrir portas, Deus já não pode curar, por isso o teu quarto está cheio de remédio. Deus está dizendo: eu posso fazer um milagre além dessas cápsulas de remédio, mas você está dizendo: não, as curas já passaram há muito tempo. E Deus está dizendo: se não muda essa versão, não tem como eu te atualizar. Fred diz assim: amado, você que vai ser grande amanhã, começa já a viver como se você fosse grande. Amém? Esses dias nós aprendemos aqui com o Elder: cuidado com quem você anda. Você que vai ser grande, para de andar nos grupos. Amém? Você não bebe, está no grupo dos que bebem. Fazer o quê? Você não é do game, está com as do game. Para quê? Não, pastor, são as minhas amicíssimas. Elas são do game e o game. Você ainda é o comando. Daqui a pouco vai virar também o game. Mas o segredo na nossa vida com Deus é você orar até começar a ter experiências com Deus. Mas Deus existe. E a cunhada, os teus colegas aí no trabalho vão dizer: olha, você vai me desculpar, eu não sou da tua igreja, mas o teu Deus. Você crê nisso, irmão? Que as pessoas vão começar a ver Deus sobre a tua vida, ver Deus no teu trabalho. É o teu colega que ganha o mesmo salário que você, mas quando ele olhar para você vai dizer: não anda sozinha, não é só isso que ela tem, não, há alguma coisa a mais na vida dela, porque você está a provar Deus, você está a ver Deus, você está a ver o Deus que faz, o Deus que fala e o Deus que age. Se alguém está vivo, diz amém, aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quais são as marcas de uma pessoa que não tem experiência com Deus? Estou indo para encerrar. Primeira marca de uma pessoa que não tem experiência com Deus: vive um cristianismo intelectual. Um cristianismo cheio da razão. Tudo tem que lhe explicar. Como assim? Como assim que a irmã estava devendo e depois a pessoa que ela devia lhe liga e diz para não pagar mais? Como assim? Como assim a irmã disse na semana passada que estava com SIDA, agora vem aqui apresentar um diagnóstico negativo? Como assim? São os irmãos, como assim? Quando você não tem nenhuma experiência com Deus, a tua vida cristã é com base na tua intelectualidade. Segundo Anaxímenes, segundo Newton, segundo, e a tua vida está essa desgraça. Porque nós queremos é muita razão, é muita explicação. Por que quando oram tem que gritar? Por que ele quando ora transpira? O nosso Deus é um Deus de ordem. Só estás a falar que é Deus de ordem porque está tudo bem na tua vida. Fala para uma mãe que tem um filho lá no hospital, está quase a morrer lá, e o médico diz: olha, nós não sabemos mais o que fazer, não sei se passa dessa noite. E ela se esforçou e veio aqui. Ela vai orar como você, ó Deus, Deus da boba da Palatina, o universo, as estrelas, o sol e a lua, a Baía Azul. Oh Deus, quando olho para os pássaros e as aves, o filho está a morrer. É assim que acontece. Amado, quando você não tem experiência com Deus, o teu cristianismo é muito da razão. Quer entender tudo pela lógica humana. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Você querer explicar para o teu tio natural, não vai entender. Você querer explicar para aquele teu pai carnal, não vai entender. Porque as coisas do Espírito, para entender, tem que provar. E essa mosca já provou, porque ela está no açúcar, não no sal. Meu irmão, você precisa provar.
A primeira consequência de quem nunca provou nada sobre Deus, a primeira que nunca teve experiência com Deus, é um cristianismo intelectual. São os críticos do Facebook, só crítica. E quando você é muito razão, você nunca vai orar por um paralítico. Eu já vi pastores, a pessoa se manifestou endemoniada. Meus profs da faculdade estão a contar testemunho. Estão a perguntar, comeu? Ele antes de vir aqui comeu. Mas quem não come, fecha a vista e começa. É assim que vocês, quando estão com fome, fazem? Ela discutiu com o namorado. É entrevista no endemoniado. Irmão, não põe psicologia aonde é para pôr oração. E não põe oração aonde é para chamar psicólogo. Quando é mesmo coisa de psicólogo, vamos chamar o psicólogo. Mas quando é demônio, aqui nós vamos dizer: sai em nome de Jesus. Eu imagino os homens intelectuais, os da razão, que tudo tem uma explicação. Vem um cego para ser curado por Jesus. Jesus cospe no chão, com os 2 dedos faz lodo, e aquele barro do cuspe de Jesus põe barro. Os que fizeram oftalmologia já estão a ficar desesperados agora, porque segundo o que vocês aprenderam lá na faculdade, com muita dificuldade, é que um olho que já está cego não dá mais para meter barro. E aí ele vai te explicar os micróbios que estão na poeira e os micróbios que estão na saliva. Vai piorar a cegueira, mas Jesus só cuspiu, rapá, na vista do cego. Vai se lavar. E o cego com cuspe e barro lavou a cara. Ih, meu Deus, eu estou vendo, meu Deus, eu estou vendo. Mas te curaram como? Um homem chamado Jesus cuspiu no chão, que nojo. Fez lodo, que nojo. E me meteu no olho. Sério? Não piorou? Eu estou a te ver. Amado, a lógica não explica isso. Alguém entende isso? A lógica não explica isso. Como é que o mioma desapareceu, o câncer foi curado? A lógica não explica isso. Amém? Não tem lógica. Eu contei já um testemunho aqui. Nós íamos para o Namibe de Mineutocal, lá em cima na Leba, nas primeiras curvas lá da Leba, na parte mais alta. Nós descíamos do Mineutocal, passou um caminhão de gasóleo, meteu gasóleo na estrada. E o motorista do táxi, quando ele se apercebeu que tinha gasóleo na estrada, ele assusta. Coisa que ele nunca devia fazer, travar o carro. Ele trava o carro com susto. E o carro começou a deslizar assim na estrada. E eu estou a ver aquele buraco da Leba. Eu só estou a gritar: ô meu filho, a minha mulher, Jesus, oh Jesus, até língua estranha saiu. Tem uma moça do meu lado, do jeito que eu lhe agarrei assim na mão. Morrer não custa. Num minuto eu vi a morte. Irmão, na curva, estrada apertada, o autocarro voltou na posição que nós estávamos a sair. E nós descemos e disseram assim: como é que nós voltamos nessa posição aqui, nessa estrada curta? Para nós voltar na posição para ir para o Namibe, o autocarro teve que subir de novo e manobrar lá em cima. Ninguém explica a Deus. Como é que a gente explica isso? Então, quem nunca viveu nenhuma experiência com Deus, tem um cristianismo intelectual. Quer entender tudo pela razão. Segunda marca de quem nunca viveu experiência com Deus: persegue as coisas que não entende. Quando alguém está perseguindo porque você é dizimista, porque você é ofertante, porque você vai na igreja, porque você está toda hora na igreja, ele não entende. E alguns, quando não entendem, fazem o quê? Perseguem, atacam, agridem. É marido que não entende a fé da mulher, ele espanca a mulher para não ir no culto. Mas a mulher ia nas festas e não falava nada.
A mulher ia na patuscada, não falava nada. Agora vem na igreja. Você quer namorar aquele pastor, irmão? Tem que ver a minha mulher como é bonita. Tua mulher tem que trabalhar muito ainda para chegar perto da minha. Que andam a me acusar que vocês estão a namorar comigo. Mostra a foto da mulher abraço, a mulher sorriso. Se na Marvel tem a Mulher Maravilha, eu tenho a mulher sorriso, a mulher abraço, a minha mulher. Amém, irmãos? Quem não tem experiência com Deus ataca normalmente os que têm experiência com Deus. Esses grupinhos que estão aí no Facebook a atacar os pastores que estão construindo templos, salvando vidas, dando comida aos famintos. Eles nunca deram nada, mas atacam os que fazem. Lembram de Paulo em Atos 9? A Bíblia diz em Atos 9: e Saulo, respirando ameaça e morte, respirando ameaça e morte, começou a perseguir a igreja. Jesus lhe apareceu e no caminho e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem nos persegue por causa de Cristo não persegue a nós, persegue a Cristo. E Deus vai tratar com ele em nome de Jesus. Meu irmão, quem não entende persegue, quem não entende fala mal, quem não entende critica. Por isso tem irmãos dão oferta, fala: pastor, não fala, porque uns não vão entender. A fulana deu isso na igreja. Você está lá, a emoção saiu da onde? O seu carnal, você não entende. Fulano deu terreno para a igreja, assim a tal emoção saiu da onde? O carnal, você não vai entender. Amém? E a maioria dos crentes na igreja, quando não entendem, atacam. Quando não entendem, perseguem. Terceira coisa, marca de quem nunca teve experiência com Deus: não tem razão para crer, orar e esperar. Ele, como nunca experimentou nada de Deus, ele não crê em nada, não espera em nada. Só está mesmo na igreja por hábito. Tem muitas igrejas, assim como a nossa também hoje, está cheia de pessoas que só vieram aqui porque fica mal domingo ficar em casa. A maioria não está aqui porque crê que a oração que ele vai fazer aqui hoje vai mudar tudo na vida dele. A maioria está aqui porque o pai me levava domingo na igreja, minha mãe me levava no domingo na igreja. Agora que eu cresci, virou hábito, também domingo vou para a igreja. Por isso estamos aqui. Não sabemos se estamos a fazer o que aqui. Por isso olhamos aqui e vai. Uns só estão aqui para o pastor não ligar, cobrar: eu não te vi no culto. Quando na verdade nós devíamos estar aqui porque nós entendemos que nós temos experiência com Deus. Alguém está comigo? Diz amém. Porque qual é a outra marca das pessoas que nunca tiveram experiência com Deus? Só creem nas coisas que vêm. Lembra de Tomé? Tomé disse assim: Senhor, eu só vou crer se eu lhe ver. Não, mas Tomé, ontem o Senhor estava aqui conosco. Jesus apareceu pela segunda vez nos 12, porque Tomé não estava. E quando ele chegou, sempre tem um Tomé que não estava. Lhe contaram: olha, Jesus, o Senhor ressuscitou. Lhe vimos ontem comer o pão com peixe aqui conosco. E entrou como? Tomé da parede. Só vimos assim, o Senhor passou da parede. Cheio! Parede mesmo? Não, duvido. Com cimento? Duvido. O Senhor estava aqui. Jesus, por conta da dúvida de Tomé, ele aparece. Aí ele vê Tomé e ele disse: eu só creio se eu tocar. Jesus disse assim: Tomé, bem-aventurado é aquele que creu, mas não viu. Aí ele viu Jesus. Jesus disse: está aqui a ferida onde me furaram, veja, põe a tua mão no meu lado. Ele meteu a mão no furo onde entrou a lança. Põe a tua mão nas feridas da minha mão. Ele colocou a mão no furo da mão de Jesus. Ele dobrou o joelho e disse: Rei meu e Deus meu. Jesus disse: porque me viste, creste. Só creste porque me viste. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. Só o fato de você não ver Jesus, mas você está aqui nessa manhã crendo que Ele pode fazer na tua vida, você é um bem-aventurado.
Feliz é você que está dizendo: pastor, ainda não vi nada, ainda não ouvi nada, ainda não senti nada, mas eu creio que Deus é poderoso para essa semana fazer um milagre na minha vida. Você crê nisso? Aplauda e glorifica o nome do Senhor Jesus. Quem nunca teve experiência com Deus, a sua confiança está nos homens e não em Deus. A maioria das pessoas, quando enfrentam um problema, a oração é a última coisa a fazer. Primeiro ligam para alguém que pode resolver, não é assim? Quem confia em Deus, antes de fazer qualquer coisa, primeiro ora. Agora estão a nos ensinar assim os pregadores: quando não der certo, ora. Não. A oração é antes das coisas complicarem. Por isso, quando você só ora depois que tudo complicou, a resposta também demora. Porque você conhece alguém que também conhece alguém, e esses alguém que te resolvem lá. E vê a tua vida como você está decepcionado. Não, conheço alguém no governo, conheço alguém na AGT, conheço alguém no banco, conheço alguém no oceano. Irmão, ora. Ora. Não, vou fazer crédito, como conheço alguém no banco, não vou precisar orar, só vou ligar e ele vai me dar. Ora. Porque esse mundo que nós vivemos, ele é mais espiritual do que físico. E as primeiras batalhas que nós enfrentamos é no mundo físico, depois elas se revelam no mundo espiritual, depois elas se revelam no mundo físico. Tem pessoas aqui que estão a me ouvir, até as coisas mais simples ficam complicadas na vida dela. Por quê? Porque a batalha espiritual, ela se converteu em batalha física. E é aí que a gente precisa orar a Deus. Outra questão: a característica de quem não confia e nunca experimentou algo de Deus, confia mais nos bens adquiridos e não na pessoa de Deus. Existem pessoas que a confiança dele está no carro, por isso quando estraga se desespera. Confiança está no trabalho, por isso quando o trabalho lá começa a ter problema se desespera. Confiança está no marido, está na esposa. Meu irmão, não ponha a tua confiança nessas coisas passageiras, porque marido morre, mulher morre, filho morre, emprego acaba. Não, pastor, também não estás a nos amaldiçoar. Não, Paulo disse assim: os que usam desse mundo, vivam como se dele não usassem. O pai, viva como se não fosse. O filho, como se não tivesse pai. Para quê? Porque ele está dizendo: tudo que temos hoje, amanhã pode ir embora. Por que algumas pessoas se perdem quando perdem coisas ou pessoas? Porque elas estavam inclinadas naquilo, e quando aquilo se perdeu, elas também se perderam. Então, amado, você que usa desse mundo, usa como se não usasses. A tua confiança não pode estar no carro, não pode estar na casa, não pode estar na conta bancária. A tua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Para de confiar nas técnicas que você tem e passa a olhar para Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não estamos a confiar nas nossas habilidades. É a moça que pensa que vai ter um casamento feliz porque é bonita. Meu irmão, casamento, beleza não segura casamento. Todas as mamães de 60 anos já tinham a tua idade, ô moça. No tempo dele elas já bateram como você acha que estás a bater. Mas o tempo vai se encarregar de desconstruir tudo isso. Por isso eu quero dizer para você: ei moço, você que anda com o peito para frente achando que vai morrer assim velho, jovem, isso tudo passa. A nossa confiança não pode estar nos bíceps, nos peitos, na nossa beleza. É a mulher que diz: qualquer homem vai me querer, uma moça bonita, qualquer mesmo vai te querer, até maluco. Até para casar, a tua confiança tem que estar em quem? Em Deus. Davi disse: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Eles se curvam e caem, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. É assim que nós estamos. Lá no mundo, quando as pessoas caem, não conseguem se levantar mais, mas nós nos encurvamos e caímos, mas nós nos levantamos e permanecemos de pé. Confia em Deus, meu irmão, dependa do Senhor. Alguém está comigo? Diz amém. Amado, quem nunca teve experiência com Deus, a sua alegria está nas circunstâncias e não no Senhor. Confia mais nas circunstâncias. Na época das eleições que tudo baixou, estava feliz. Agora que as coisas já subiram 10% daquilo que tinha baixado, a tua alegria está embora de novo. Por quê? Porque por um tempo você desviou a tua confiança em quem? Em Deus. Você achou que é um partido político que vai mudar a tua vida? Não é. Nem que o apóstolo Paulo fosse o presidente de Angola, ele ia mudar a tua vida de todos os angolanos. Não ia. Quem muda a nossa vida é Deus. É isso que nós temos que entender. Por isso a nossa confiança em Deus não é circunstancial. A nossa confiança em Deus vai além das coisas. Vocês lembram de Jó? Eu amo Jó. Jó é espetacular. Em Jó 42, 2 e 5, ele vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora com o olhar dos meus olhos eu te vejo. Sabe o que é que Jó está nos ensinar? No capítulo 1 a Bíblia diz que ele era sincero, reto, íntegro e temente a Deus. Mas no capítulo 42 Jó está a dizer: eu só te conhecia de ouvir. Se só de ouvir falar, ele foi o Jó que foi. No capítulo 42, no final da vida de Jó, antes da restituição, ele disse assim: esse problema que eu passei me fez te conhecer como nunca antes te conheci. Amado, você está a entender como os problemas da nossa vida também nos revelam Deus? Sabe por que você não consegue ver Deus nos teus problemas? Porque você só vê problema e não consegue olhar para o problema e dizer: mas assim, nessa confusão toda, aí Deus está onde? É olhar para o teu marido: tá bom, esse cara está mesmo assim, mas Deus aí, em que parte da vida dele ele está? Porque nos sofrimentos do crente, em alguma parte Deus está lá. Para dizer assim: oh, eu estou aqui, eu quero te ensinar algo. Se você não aprender a lição que eu quero te ensinar nesse problema, você não sai dele. Algumas pessoas viram que isso é igreja depois que tiveram problema, mas já passaram aqui bué de vezes. Alguém me procurou lá na igreja, na cidade, disse assim: pastor, o pastor acredita que eu passo aqui há mais de 3 anos nessa via, nunca vi que aqui tem igreja? Mas assim, essa pessoa está me contar isso porque me procurou, teve um Porque, amado, os nossos problemas, em vez de nos levarem para se desviar, devem nos levar para glorificar a Deus. Entender onde está Deus no meio de tudo isso. E Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esse é o poder da experiência. A experiência nos faz ver o Deus que as pessoas ouvem. Porque experiência é o que? Experimentar, provar, tocar, viver, caminhar. Então, amado, o poder da experiência é isso. Jó disse: eu te ouvia de ouvir falar, te conhecia porque me contaram. Agora que eu perdi 10 filhos, perdi toda a minha riqueza, agora que eu perdi amigos, os meus olhos te veem. Porque quando todos me abandonaram, descobri que o Senhor nunca me deixou. Quando todos se esqueceram de mim, descobri que o Senhor nunca se esqueceu de mim. Alguém está comigo? Diz amém. Amém. Amado, as experiências com Deus nos dão poder para contar testemunho. Estou a encerrar minha palavra. Quem tem experiência com Deus tem poder, autoridade para contar testemunho. Eu amo a história do paralítico do cego, né? É paralítico ou cego? João 9. João 9, 24. Vamos ler rápido aí.
João 9:24, é o cego de nascença. É um rapaz cego com 40 anos. Nasceu cego, já estava quase com 40 anos. Ele se encontra com Jesus. João 9:24. Quem está comigo diz amém. Amém. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Os fariseus estão dizendo assim: nós sabemos que esse que te curou, Papa Batista, é um pecador. Estão a falar para o cego que foi curado por Jesus e estão a dizer que quem lhe curou é um pecador. Continua o texto, 25. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, se é pecador, se é pecador, se é pecador. Mas o que aconteceu? Uma coisa ele está dizendo assim: você, se esse Jesus que me curou, eu há 40 anos cego, agora estou a ver. Se vocês estão a dizer pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E o que ele sabe? Eu era cego. Mas agora o quê? Cuidado com essas igrejas aí. Se é para ter cuidado, eu não sei. Só sei que quando entro aí, escuto umas verdades que a mãe nunca me disse, o pai nunca me disse, o professor não tinha moral para me dizer isso aí. Só sei que as verdades que eu escuto aí estão a mudar minha vida. Agora, se esse pastor é jovem, eu sei. Agora, se também é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei: eu estava mal, mas Jesus entrou na minha vida e mudou a minha história. Ei, cego, esse que te curou é um pecador. Ele está dizendo: se é pecador, eu não sei. Só sei que agora eu vejo. Veja o versículo 26. Vai comigo, versículo 26. E tornaram a dizer-lhes: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? As pessoas querem entender. Como é que um cara cego há 40 anos voltou a ver? Ele te fez quê? Tem irmãos aqui que estão lhe perguntar: mas nessa igreja te meteram? Toda hora com o culo, 18 horas com a Bíblia. Assim amanhã mais, de manhã cedo te meteram? Te fizeram como? Você que nos bairros aqui todos te conhecíamos, agora igreja de manhã, igreja à noite, já não bebe mais, já não fuma mais, te convidamos para ir fazer confusão, não foste, te meteram? Que? Versículo 28. Não, 27. Respondendo-lhe ele, disse o quê? Eu já vos disse. Mas toda hora vos explicar, porque, amado, quem não tem experiência, você vai lhe explicar 1, 2, 3, 4, 5, 100 vezes, não vai entender. Ele disse: eu já vos disse. O quê? O que que ele já lhes disse? E não ouviste? Olha mais, porque o que queres tornar a ouvir, vocês querem ouvir como mais? Vou explicar como. A história é a mesma. Vai, continua o texto, quem está lendo comigo? Que agora está a evangelizar. Agora é evangelismo pessoal. Vocês estão muito interessados a querer saber o que é que me fizeram, como é que me fizeram. Aí a pergunta aí: vocês querem ser discípulo também dele? Vocês parecem querer ser obreiro. Então a avó diz: sabe quem tem experiência, irmão? Quem tem experiência, ele não conhece Jesus, mas está a defender Jesus. É por isso eu tenho pena desse irmão que lhe perguntou: você também é daquela igreja aí? Daquela igreja lá, daqueles moços lá do moço. Você fica não é bem assim. Só ando lá. Falou: opa, é a minha igreja, o que que tem? Está a defender. Quer dizer, vocês querem ser discípulo dele? Toda hora me perguntar o que é que houve. Continua o texto. Versículo 28, olha o que é que eles disseram já com raiva. Então injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, mas nós porém somos discípulos de Moisés. Esses é aqueles, Helder, que vivem com base das histórias do passado.
Esses são aqueles que vivem com base nas experiências do Deus que estava em algum lugar, mas já não esteve lá mais. Sabe, aquelas pessoas que dizem, naquele tempo, quando Deus estava aqui. Amado, saia dos lugares onde Deus estava e vai para os lugares onde Deus está. Saia daí. Ah, pastor, Deus estava lá naquele tempo. Não, Deus já estava, já não está mais. Vai para um lugar onde Ele está. E Ele está dizendo, nós somos discípulos de Moisés. Nem eles sabiam que até o próprio Moisés era discípulo de Jesus. É heresia, né? Jesus era o mestre dos mestres. Moisés, discípulo dele. Elias, discípulo dele. Ei! E você ainda são discípulo de Moisés que já morreu. Era meu discípulo. Fazia o que eu lhe mandava. Sou eu que apareci para Moisés na sarça. Somos nós que lhe demos de mandamento. Estava lá eu, o Pai, o Filho e o Espírito. Vocês ainda estão a se gabar que são de Moisés, quando os outros já estão a viver com Jesus? Irmão, quem tem experiência com Deus, testemunha com ousadia. Você está experimentando uma coisa boa de Deus? Testemunha na tua casa, na tua família. Fala para o teu esposo, fala para os teus irmãos, fala para os teus filhos. Eu gosto daqueles irmãos quando começam a experimentar uma coisa, traz a esposa traz o marido traz os filhos, depois um amigo também vem. Ué, você tem que ouvir, ué. Você estava com alguém e disse nada, ué. Viste como o pastor falou? E alguém, ele me olhou e disse, mas pastor, desculpa, com licença, como é que o pastor consegue falar aquilo? Eu falei, eu também não sei, só que sei quando estou lá um mambo desse, eu falo. E quando me sai desse, eu te abraço, tipo, não falei nada. Amém? Amados, vamos encerrar. As experiências com Deus atraem outras pessoas para você. Quem já comprou uma roupa bonita, qualquer artigo, e alguém perguntou, disse gostei, também quer ir comprar o lugar? Quem já? Você comprou uma coisa e a pessoa viu no teu corpo ou na tua casa, compraste onde? Sobretudo as mulheres gostam muito disso, né? Compraste onde? Não, olha, comprei um sítio tal, também vou comprar. Você vai lá e também compra. Você não comprou porque é um desejo que veio inicialmente de ti. É porque você viu alguém com aquilo, como ficou bem, ficou bonito. Você achou que também te ficaria o quê? Bem. Então, quando nós temos experiências com Deus, as pessoas vão querer conhecer o Deus que nós servimos. Alguém está comigo? Diz amém. Amém? Amém? E finalmente, quem tem experiência com Deus celebra o sucesso dos outros. É uma prova que você nunca experimentou Deus. Porque quando você começar a experimentar Deus, você vai parar de ter inveja dos outros.